Saudações, meus amados, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Efusken. Aliás, o saudações aí tornou bem cryon, hein? Pois é o hábito. Olha, sejam todos bem-vindos aqui no canal Golden Efusken e hoje nós vamos falar sobre a nova nação, a nova geração das crianças índigo ou cristais que estão vindo aí, não é mesmo? Bom, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso, não é mesmo? Então, pode ter sido aí o seu filho, né? Que anda aí bem agitadinho, né? Ou algum vizinho, alguém da sua família também tem uma criança especial que é diferente, totalmente diferente de todas as outras, como eu já citei aqui o meu filho, não é? Que é bem diagnosticado com o TDAH, tá? Transtorno do déficit de atenção, gente. Que aqui a gente chama de ADHS, ok? Mas em primeiro lugar eu quero agradecer o seu imenso carinho pelo nosso canal e também agradecer os likes e os comentários. Eu adoro ler os comentários. Muito obrigada mesmo, gente. Olha, se o seu comentário recebeu um coraçãozinho, pode ter certeza que eu li. Eu só não consigo responder a todos, tá bom? Mesmo assim, olha, um coração enorme para o seu comentário aqui no meu canal. Gratidão. Então, vamos lá. Então, gente, olha, em meio a tantos conflitos no mundo, precisava ser feito alguma coisa, né? Assim como Divaldo Pereira Franco diz em sua palestra Transição Planetária, que ele vem dando essa palestra aí desde 2006. Deixa eu conferir aqui na minha colinha. Exatamente, proferida em várias cidades brasileiras e no exterior também, desde 2006. Ele nos lembra que para se ter um mundo melhor, tal como todos nós desejamos, também é necessário que venham pessoas melhores, não é? Então, gente, com tanto conflito, com tanta maldade que existe no mundo, ele cita isso aqui de uma forma bem abrangente, mas eu não vou citar nem nome de religiões e nem de países onde estão acontecendo as coisas, atrocidades, que mexem muito com a gente, maldade mesmo do ser humano, né? Então, eu não vou citar isso aqui para não haver problemas aí com o YouTube, tá bom? Então, eu espero que você faça essa análise, porque não é muito difícil, né, gente? Basta a gente abrir os jornais, coisa que eu não gosto, ou ouvir o noticiário para a gente ouvir essas coisas ruins que estão acontecendo. E tudo isso está acontecendo simplesmente pelo ego do ser humano, apenas pelo ego dele, tá? Pelo orgulho, pela ganância, por essas coisas. Todavia, de uma certa forma, a nação está sofrendo. Ele coloca uma outra palavra aqui, mas eu prefiro usar esse nome para não causar constrangimento aí a outras pessoas, tá bom? Esvaziem-se pelo ralo da corrupção os valores espirituais de que o Brasil se ufanava, gente. Nesse aspecto, chora o coração do mundo. Como intitulou Humberto de Campos o nosso país, o coração do mundo. Está sofrendo, não é? Que é o nosso Brasil. Mas não é só no Brasil, não. O resto do mundo inteiro está sofrendo com tanta maldade, né? A pátria do Evangelho sofre, como diz Humberto de Campos. A Constituição Federal, Carta das Leis dos Homens, pode até estar sendo cumprida, mas o Evangelho, onde se inscrevem as leis do amor ao próximo, ditadas por Jesus, esta foi rasgada. Essa já não existe mais, não é? Foi referido pelo egocentrismo dos homens, pelo predomínio dos interesses pessoais, em detrimento dos interesses coletivos. Então foi feita aí no passado aí essa análise e conforme o interesse dos homens, a nossa carta aí do nosso amado Mestre Jesus
a respeito do amor ao próximo foi rasgada, né? Mas nem tudo está perdido, graças a Deus. Aliás, nada está perdido. No capítulo 6, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre a lei da destruição. Isso é fundamental, gente, para haver a renovação, seja de natureza sísmica do planeta e dos seus fenômenos geológicos, como no contexto emocional, social, psicológico, ambiental, econômico e particularmente o moral. Isso tudo é necessário. O Mestre Jesus lembra que o trigo tem que cair, apodrecer e morrer para poder nascer, crescer e dar bons frutos novamente. Esta é a lei, não é mesmo? A esperança, ela está em uma pleiade de seres humanos especiais que estão chegando ao nosso mundo nos últimos anos. São as chamadas crianças índigo e cristais. Espíritos são espíritos de alta estipe, que Deus, de alta grandeza, de alta luz, né? Que Deus está mandando para conduzir e melhorar a humanidade nos aspectos intelectual, moral e espiritual, gente. Isso é maravilhoso, isso é magnífico de pensar numa coisa dessa, não é? Então, se o seu filho aí está agindo aí de uma forma diferente, não se preocupe. Tá tudo sendo conduzido da melhor maneira possível pelo nosso grande amado Mestre Jesus, tá bom? O grande orador e médium espírita, o Divaldo Pereira Franco, esclarece que após estudos e cálculos minuciosos, pesquisadores como Friedrich Wilhelm Bessel, Paul Otto Hesse, José Comas Solas e Edmund Halley descobriram que o sistema solar gravita em torno da estrela Alcione, que é uma estrela de terceira grandeza. Essa estrela possui um gigantesco anel de radiação conhecido como cinturão de fótons. Fóton é a partícula mínima da constituição da luz, tá? Em meados de 1972, o sistema solar começou a adentrar esse anel, com a Terra fazendo o mesmo em 1987. Os hindus, né? Eles chamam de a Era da Luz. Este novo momento em que vivemos, eles dão o nome a isso de a Era da Luz. Em 2012, o nosso planeta já estava totalmente imerso nesse enorme campo luminoso. E então, o que aconteceu? A partir de então, as crianças índigo e cristais começaram a nascer aos milhões, em todos os continentes, em todos os países, quer você queira, quer você não queira, eles estão em todos os lados, nas grandes metrópoles do mundo, como nas pequenas cidades e até mesmo nas vilas, povoados e nas aldeias mais distantes, entre os povos chamados civilizados e os povos ditos selvagens, entre os índios. Isso mesmo. Essas crianças serão os líderes de amanhã e conduzirão com sabedoria e nobreza o destino do nosso planeta, tomarão decisões aí que serão coerentes e que seja a favor da humanidade, né? Com muita sabedoria, independente das fronteiras e de classes sociais. São como catalisadores para desencadear as realizações necessárias ao processo da humanidade. Elas também nos ajudarão a mudar o foco do eu para o próximo. Ai, gente, isso é lindo.
Quer dizer, a gente vai começar a trabalhar aí. Vamos deixar do egocentrismo, eu, e vamos olhar mais para o nosso próximo, não é? O nosso próximo. Fazer a caridade sem olhar a quem. Em um dos seus mais recentes livros, que tem por título A Nova Geração, A Visão Espírita sobre as Crianças Índigo e Cristal, Divaldo Pereira Franco discorre, ele diz sobre quem são esses seres especiais, tá? Então corre lá, o nome do livro é A Nova Geração. Você não pode perder, gente. Eu já li, faz total diferença aí no seu modo de pensar, tá bom? Ele conta que desde os anos 70, psicólogos, terapeutas, pedagogos começaram a notar a presença de uma geração estranha. Assim, às vezes, como você pensa aí do seu filho, do filho da sua vizinha, muito peculiar. Sabe aquele vizinho que chega e fala assim: ai, isso é falta de umas palmadas, ai, isso é falta de um puxão de orelha, que criança mal educada, que criança mal criada. Aí os pais começam a ficarem preocupados com todas essas coisas e dizem: o que está acontecendo? Eu educo meu filho. Por que que ele é assim? Por que que ele é diferente? Vamos ver? Eram crianças rebeldes, não é? Por que que dizem isso, né? Hiperativas, que foram imediatamente catalogadas como crianças patologicamente necessitadas de apoio médico. Ainda hoje é assim, gente, ainda hoje. Mais tarde, com as observações de outros psicólogos, chegou-se à conclusão de que se tratava de uma nova geração. Uma geração especial, modelada por Deus para este momento de grande transição da Terra. Então, se você conhece alguém assim, não se preocupe, está tudo acontecendo na hora certa, no lugar certo. A criança nasceu no local absolutamente certo para ele, tá bom? Então, vamos lá. A criança índigo tem absoluta consciência daquilo que está fazendo. Ela te observa e muito, é rebelde por natureza. Não aceita permanecer em fila, não é capaz de ficar sentada por mais de 5 minutos. Se eu conseguir segurar o meu filho 1 minuto no sofá, é um milagre, tá bom? Não teme as ameaças. Você pode fazer a ameaça que você quiser, eu conheço isso tudo. Não adianta, não adianta. Não se pode fazer com ela certos tipos de chantagens, porque não funciona. É necessário dialogar, falar com naturalidade, tendo em prioridade sempre pela verdade, ter autenticidade, conviver e, acima de tudo, dar amor, muito amor e atenção, é o que elas querem, muito amor e atenção, tá bom? Então vamos lá. A recomendação é que os pais em casa observem melhor a conduta dos filhos, evitando as punições e dialogando mais, tá? Alguns pais ainda insistem na imposição, não têm tempo para dedicar-se aos filhos, não negociam com eles as decisões que lhes dizem respeito. Tipo, o filho chama: papai, vem cá. E o pai fica logo irritado com aquilo. Ai, meu filho, eu não tenho tempo, eu tenho que resolver isso. A mãe: meu filho, eu não posso, eu tenho que passar, eu tenho que lavar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que ir às compras, eu tenho que fazer essa lista, eu tenho que assinar esse documento, não é? A gente não tem tempo para eles. Acontece que as crianças simplesmente não aceitam estruturas rígidas, ok? Elas não toleram ser enganadas, não temem ameaças e, dotadas que são de elevado grau de intuição, elas sempre percebem as verdadeiras intenções e as fraquezas do adulto. Pois é. Então, muitas vezes nós pensamos assim: eu não tenho paciência com isso, eu não tenho paciência para aquilo. Tá na hora de ter. É melhor. Ouve o que eu tô dizendo, porque eu também era assim.
Mas com meu filho, eu tenho que ter. Eu tô aprendendo a ter paciência com ele. Ele me está sendo um enorme exemplo. Eu pedi para Deus, Senhor, dai antes de engravidar. Senhor, dai-me paciência. O que Deus me deu? O Brian. Oh my God, graças a Deus por isso, tá bom? Por outro lado, gente, o modelo atual de ensino continua sendo imposto e sem muita interação. Sendo assim, né, não continua do mesmo jeito, então isso faz com que o estudante fique sem motivação de participar. Tá? Então precisa sim ser estudado o sistema de ensino para que seja uma coisa mais interessante, mais chamativa para a nova geração. Então, este modelo é incompatível com os índigos. Dá para entender? O sistema antigo de ensino, ele é incompatível com os índigos, gerando muitas vezes um conflito ainda mais grave do que aquele existente nas relações com as famílias, seja dentro de casa, seja na escola. Vamos adaptar o nosso sistema de ensino, tá? De educação, principalmente pela falta de vínculos afetivos e de amor. Tá? Essa história aí, o meu pai me criou com rigidez, eu não sei o que é um carinho, isso já não existe mais, está na hora de mudar. Como elas possuem uma estrutura mental diferente, resolvem problemas conhecidos de uma maneira diferente. Além de relacionarem-se de uma forma distinta, o que é incompatível com esse modelo em voga. Tá bom? Nas escolas convencionais, as crianças índigo, por serem insuportáveis, são tidas como TDA ou TDAH e TDAH, tá bom? Crianças que têm a síndrome do déficit de atenção e hiperativas, tá? Os pais, então, apelam para os médicos. Uma vez que aí vem aí da escola, o seu filho, a gente não suporta ele, você precisa levar ele ao médico, ao neuropsicólogo. E aí, onde as nossas crianças vão parar? No médico. Tomando o quê? Pílula, Ritalina, não é? Vão aos médicos que, por sua vez, prescrevem a Ritalina, conhecida como a droga da obediência. Isso está acontecendo principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Eu dou para o meu filho uma aguinha de uma planta. É uma planta, gente. Ela chama floral de Bach, tá? Então, pode-se extrair a essência dessa planta e eu coloco umas gotinhas dessa planta, da essência dessa planta na água para o meu filho, 5 gotas que eu coloco e ele toma. E isso faz com que ele, com que o sistema dele nervoso fique mais tranquilo, que ele tenha um pouco mais de paciência, porque essas crianças, elas não têm muita paciência com a gente. Se você fala, não, espera, vamos ver o porquê, elas já estouram logo, não, tem que ser agora e tem que ser agora. Então, para isso não acontecer, eu dou esse floral de Bach, a essência do floral de Bach para o meu filho. Não é nada de química, nada trabalhado, nada manipulado, não. É homeopático mesmo, tá bom? A criança tomando essa Ritalina, ela fica acessível, ela fica mais maleável para se trabalhar com ela na nossa mente, né? Vamos dizer assim. Mas perde a espontaneidade, ela não é mais ela mesmo. Ela é como se fosse monitorada por nós, né? O seu cérebro, intoxicado por essa substância química, certamente vai reclamar. Na adolescência, outro tipo de droga, porque já não faz mais efeito, então precisa-se de outros medicamentos aí, tá? Que são chamados aí de umas drogas, ok? Os especialistas recomendam métodos educacionais mais adequados, como por exemplo, aqueles baseados na proposta de Maria Montessori, que criou em Roma
em 1907, a célebre Casa dei Bambini, ou ainda os desenvolvidos por Dr. Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, que consiste basicamente no amor à criança. A criança não é um adulto em miniatura, é um ser que está em formação e merece o nosso melhor carinho. A criança não é o objeto de exibição e deve ser tratada como criança. Porque nós, quando estamos educando a nossa criança, a gente fala com ela: meu filho, comporte-se como um adulto. Meu filho, comporte-se como uma criança educada, por favor. Por que a criança não pode ser ela, né? As crianças hoje em dia estão muito mais ativas. Às vezes, a lógica da coisa é tão clara que vem o meu filho para mim e fala comigo: mamãe, não senhora, é assim. Aí eu, gente, o que é isso? E tem um monte de criança aí desse jeito, um monte. Estima-se que cerca de 85% dos nascimentos atuais são de crianças índigo e cristal. Então a sua pode ser uma dessas, o que exige um novo modelo de pedagogia e uma nova consciência da parte dos pais sobre a melhor forma de educá-las. Segundo os estudiosos, essa nova forma ela deve ser baseada no amor. Pestalozzi, em sua célebre escola em Yverdon, onde estudou Allan Kardec, já proclamava. O lugar é lindo, gente, eu já estive lá, foi maravilhoso, tem uma energia linda, vale a pena conhecer, tá bom? Então, Pestalozzi já proclamava esse modo de ensino há mais de 200 anos atrás, que a base da educação é o amor. Falando em amor, voltando lá em Yverdon, onde Allan Kardec estudou, no castelo de Pestalozzi, quando você chega naquele lugar, você sente uma energia maravilhosa, te dá vontade de chorar de alegria, parece um lugar que a energia ficou emanada nas paredes daquele castelo. Vale a pena conhecer, tá? Então vamos lá. E quem melhor do que ninguém pode oferecer amor a um filho senão seus próprios pais, não é? As babás. Babás ainda que sejam pedagogas ou psicólogas e por muito mais bem remuneradas que sejam, não podem substituir a mãe no processo de formação do filho. Amor não se contrata. Amor não se compra, não. Então seja você a mãe, porque se você tem o seu bebê, é porque Deus confiou a você a educação, o progresso espiritual, emocional, intelectual do seu filho. Foi a você quem Deus te deu. Então, aqui, gente, na Europa, nós temos a possibilidade de trabalhar por centos. Quer dizer, você pode escolher se você quer trabalhar 20%, 30%. Eu trabalho 50%. E para mim é o suficiente. Então, a parte da manhã, o meu filho fica numa escolinha, interagindo com outras crianças, porque ele precisa disso. E a partir de amanhã, hoje, para você que está vendo esse vídeo aí, daqui a um mês, daqui a um ano, hoje é 10/9/2020, numa quinta-feira. Amanhã, dia 11 de setembro, o meu filho começa numa nova escola, uma vez por semana, uma escola mais especial, porque ele precisa ter mais interação com as outras crianças, para que ele, mais tarde, no período escolar, né, na primária, tenha um bom desenvolvimento com as outras crianças, porque ele é muito, como que eu digo, muito racional, ele tem muita cabeça dura, né? É assim, então ele tem que compartilhar com outras crianças, tem que aprender isso
para que ele no futuro saiba como se relacionar com as outras pessoas, tá bom? Porque relacionar-se com pai e mãe não é uma tarefa fácil, nós já sabemos disso. Agora, ensinar os seus filhos a se relacionarem com outros lá fora sem ter o contato, sendo ele um filho único, é mais complicado. Então eu levo ele sim, essas horinhas aí para a escola, mas as outras horas ele passa comigo, tá bom? Eu faço questão, desde que ele nasceu, eu sempre fiz essa questão de que ele esteja comigo, que eu quero educar o meu filho, que foi diferente que aconteceu com o meu mais velho, o Enzo. O Enzo tem 17 anos hoje e ele foi praticamente criado pelo pai, porque o pai era o dono do lar, né? Porque tem a dona do lar, a mulher do lar, e ele era o homem do lar, e eu trabalhava. Então ele é quem cuidava do meu filho, ele levava para a escola muitas vezes, né? Ele fazia comida, ele ensinava no dever de casa e eu era aquela quem trabalhava, né? Então eu me arrependo muito disso, muito, porque eu não fiz o papel que eu devia ter feito de mãe para o meu filho. E hoje eu tenho uma outra família, né? Com quem que vive o meu filho mais velho? Com o pai, obviamente. Por quê? Porque ele teve nele a mãe. Esse papel de mãe eu quis tê-lo novamente quando eu engravidei do Brian. Quando eu tive o Brian, eu disse, eu preciso ser mãe de novo, porque eu quero ser mãe. Eu quero ser aquela mãe que eu não fui para o meu mais velho, não é? Claro que o tempo não está perdido. Eu sou mãe, eu sou a amiga, eu tento estar aqui sempre para que ele precisar. Eu sempre digo para ele, meu filho, eu te amo. As portas da minha casa estão abertas para você a qualquer momento, tá bom? Então, gente, vamos dar amor para os nossos filhos. Se ele está contigo, se ele nasceu do seu ventre, mesmo que não tenha nascido, porque existem sim muitas crianças aí prontas para serem adotadas, que elas estão sendo designadas a lares especiais que já veio de programação na espiritualidade para serem educadas por essa ou por aquela família, que são luzes em nossas vidas. Olha, minha gratidão por você que fez isso, que adotou o seu filho, tá bom? Porque ele foi designado para você com muito amor. O meu gato está em cima da mesa e está balançando a minha câmera. Tá tudo bem? É o meu dodói. Vem cá na mamãe, amor. Vem. Vem. Gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso conteúdo de hoje, da nova geração. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui no comentário. Vou fazer questão de responder. Vem cá na mamãe, amor. Vem mostrar aqui. A mamãe vai te mostrar. Olha, gente, eu tenho dois, tá? Tem a Laurinha e o Tiger, é o nosso bebê. Amorzinho. Gente, então, um beijo grande no coração de todos vocês e, mais uma vez, que o amor esteja no leme de nossas vidas. Namastê!